mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. Sejam muito bem-vindos a esse culto de adoração ao nosso Deus. Nessa noite nós vamos louvar Jesus, nós vamos falar com Ele em oração e nós vamos meditar na Palavra de Deus. Desde já eu quero pedir que você agora compartilhe esse vídeo aí com as pessoas, com seus amigos, compartilhe esse link, abra a sala de vídeo, faça com que a mensagem de hoje possa ir mais longe. A mensagem de hoje é muito importante, especialmente nesse tempo coronavírus, pós-coronavírus, né? É muito importante que a gente saia desse tempo de tribulação que nós vivemos com algumas lições importantes aprendidas, para a gente fazer com que esse tempo não tenha sido um tempo perdido, tá bom? Quero também que você coloque aí o seu pedido de oração, que lá no finalzinho eu vou orar por você e durante toda a semana nós vamos anotar o seu pedido de oração para interceder em favor da sua vida, tá bom? Então quero pedir que você pegue sua Bíblia agora, pega sua Bíblia aí comigo, nós vamos ler um versículo que está lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um versículo muito conhecido, mas que vale a pena lembrar dele sempre. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Neste versículo em especial, o apóstolo Paulo quer deixar claro para a igreja de Corinto que aqueles que se dispuseram a uma caminhada com Cristo, de fato estão vivendo uma nova vida, porque foram feitos nova criatura, porque agora tem um novo companheiro, que é o Espírito Santo, porque tem nova esperança, que é a vida eterna. E isso diretamente vai impactar em novas práticas, em novas decisões, em nova postura diante de tudo. Se você de repente está um pouco cansado da sua vida, porque isso é normal acontecer, às vezes a gente fica um pouco cansado, não é verdade? Às vezes a gente fica, de fato, fatigado, exausto. Então se lembre que em Jesus Cristo nós temos uma nova vida. Em Jesus Cristo nós somos refeitos, em Jesus Cristo nós somos regenerados. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e olhamos para Jesus e nos enchemos dele através do Espírito Santo, nós somos renovados na pessoa dele. E é por isso que nós vamos nessa hora orar. Nós vamos orar pedindo a Deus que renove mesmo a nossa vida e que receba um culto de corações renovados. Amém? Vamos orar?
Senhor Jesus, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor nos dá o privilégio de te adorar, de reconhecer quem o Senhor é, de ver quantas coisas maravilhosas o Senhor trouxe para nós através do teu ministério terreno, através da tua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo no passado, tendo nós errado, falhado, mesmo, ó Deus, talvez exaustos, abatidos, o Senhor agora nos chama para uma nova vida, uma vida renovada, uma vida de pecados perdoados, uma vida de esperança absoluta e plena. E por isso nós te adoramos e consagramos esse tempo ao Senhor. Em nome de Jesus, no teu nome é que oramos, Mestre Jesus. Amém, amém, amém. Vamos continuar louvando a Jesus? Vamos cantar um cântico de adoração e esse cântico se chama Sou Grato. Eu sou grato por tudo que Jesus me dá nessa nova vida. Vamos louvar? Diz assim essa canção. Eu gosto muito dessa música. Ela alegra meu coração. E eu espero que alegre o seu também. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Eu sou grato a Jesus pela vida eterna. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Que bênção! Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louve a Ele, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová é um dos nomes de Deus em que ele se auto-intitula o Deus Eu Sou. Eu sou o que sou, eu dou origem a todas as coisas, eu faço, eu crio, eu faço nova todas as coisas. Então é isso que nós cremos e por isso nós louvamos a Deus. Que esse Deus que pelo poder da sua palavra gerou todas as coisas, é aquele que através da sua palavra, do seu poder, pode também renovar o seu coração e a sua vida, como também o meu coração e a minha vida. Amém? Meus queridos, nós vamos já para a nossa meditação, isso mesmo. E hoje nós vamos meditar sobre uma palavra muito especial que foi pregada no ano de 2015 aqui na nossa igreja. Isso mesmo, você vai notar que eu estou um pouco diferente. Eu estou mais magro, né? A barba está diferente, cabelo diferente, enfim. Mas é uma mensagem muito especial da série sobre família que eu preguei em 2015.
E essa mensagem fala um pouco sobre a importância de sermos discípulos de Jesus, de termos uma vivência da ética cristã dentro da nossa família. Por isso eu quero que você preste atenção nisso. Porque o primeiro lugar, o lugar mais importante de nós vivermos os valores da ética cristã, do ser discípulo de Jesus, é sem dúvida nenhuma no seio familiar. Então, acompanhe essa mensagem e que Deus te edifique e te abençoe ricamente através dela. Hoje nós vamos falar a respeito de algo que talvez você ache que não seja um problema na sua vida, mas depois de estudar e pensar nisso, é um problema na minha, que lido com a igreja. Eu fico pensando você que lida com a vida, com o mercado de trabalho, com a lida do dia a dia, com esse mundo estranho que a gente está vivendo hoje. A minha reflexão hoje, ela tem um dedinho ou uma mão inteira numa perspectiva ou numa leitura cultural que o reverendo Ricardo Agreste fez no livro dele chamado Feito para Durar. Isso mesmo, deixa eu ver aqui se eu não estou falando errado. Feito para Durar, que é um livro que ele escreveu para falar acerca da família, do casal, da criação de filhos. A ideia de feito para durar é do casamento, da aliança, da família que foi criada por Deus, feita para durar. E ele faz uma leitura do nosso tempo, da nossa cultura, muito interessante, muito real. E a leitura que ele faz no capítulo que trata a respeito da profissão e da família, ele coloca para nós, e fica muito claro isso, que o mercado de trabalho e a visão que hoje nós temos da profissão, a nossa visão profissional, esses dois quesitos tornaram-se um poderoso inimigo para as famílias, um poderoso inimigo para os lares. Por quê? Porque a família tornou-se hoje, os filhos tornaram-se, o cônjuge tornou-se hoje um peso para quem quer ascender ou crescer na vida profissional, para quem quer ser mais, para quem quer, de acordo com o mundo, ter sucesso. Nós vamos ver isso ao longo do nosso sermão de maneira mais clara, mas isso parte de duas questões, e que mais uma vez a gente vai bater na tecla. É o conflito entre a sabedoria secular, o pensamento que as pessoas têm, o pensamento que o mundo ensina desde pequeno para cada um de nós, e a sabedoria bíblica, que chocam diretamente. Sabe por quê? Eu vou mostrar um quadro para vocês, e nesse quadro ilustra muito bem o que eu estou dizendo. O conflito que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, ou a sabedoria secular e a sabedoria bíblica. Vamos lá para as perguntinhas aí do nosso quadro. Quem é o ser mais importante do universo na sabedoria secular? O ser humano. O ser mais importante do mundo é o ser humano. Ele é a medida de todas as coisas. Ele está no centro de tudo. E a sua satisfação, logicamente, faz parte disso. Mas na sabedoria bíblica, quem é o ser mais importante? Deus. E tudo gira em torno dele. E tudo converge nele e para ele. Na sabedoria do mundo, quem são os seres humanos? Os seres humanos são indivíduos. Olha, grava essa palavra. Indivíduo, que dá origem a individualismo, a individual, eu no meu, você no seu, cada um no seu quadrado. Seres autônomos, ou seja, que se realizam sozinhos, que se autossatisfazem, que não precisam de ninguém. Mas a sabedoria bíblica diz que os seres humanos são pessoas, e pessoa é diferente de indivíduo. Indivíduo é uma célula, alguém que não precisa de nada, ele já é formado ali e autônomo. Mas pessoa, pensando em pessoa, nós estamos falando em um ser pessoal que precisa da comunidade, do social, que precisa do outro, que precisa amar e precisa ser amado. A sabedoria secular diz para nós o que é liberdade. Liberdade é fazer apenas o que se deseja, o que dá na telha, o que eu quero eu faço, isso é liberdade. Por isso que eu quero ser rico. Porque se eu quiser viajar, eu viajo. Porque se eu quiser fazer, eu faço. Mas a liberdade, segundo a Bíblia Sagrada, é nós andarmos no contrafluxo da cultura. Ou seja, enquanto todo mundo se vê obrigado a ter aquele celular, a fazer aquela viagem, a viver daquela maneira, nós somos aqueles que, graças a Jesus, nós conseguimos enxergar diferente e fazer diferente. E dizer que isso não serve para mim, eu quero ver os planos de Deus para a minha vida. A sabedoria secular diz que o propósito da vida é a realização pessoal. É aquele senso de felicidade, pão de açúcar. O que te faz feliz, o que é que faz?
É aquele desejo desenfreado e a qualquer custo, e que nós já conversamos sobre ele, de ser feliz, o desejo de ser feliz, que faz você ignorar qualquer voto, compromisso, sentimento, que faz você ignorar o outro. Mas o senso de propósito, ou o propósito da vida, de acordo com a Bíblia, é amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. O propósito da nossa existência é amar o nosso Deus, é viver a vida do nosso Deus, é agradar ao nosso Deus, é nos empenharmos em descobrir quem Ele é, e desfrutar disso, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como parte integrante de quem nós somos. Na esfera central da vida, no pensamento secular, o que está no centro, ou qual é a esfera central da vida no pensamento secular? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o cerne da vida, é o centro, é a maior preocupação, é estar trabalhando, é cumprir as demandas do mercado, é fazer aquele curso, é me preparar, é ter um bom currículo. Eu gasto 90% da minha vida nisso. Mas a Bíblia diz que a esfera central da vida deve ser não o mercado de trabalho e o que o mercado de trabalho exige de você, mas a família. A família é a esfera central da nossa vida. Se o nosso propósito é amar a Deus e amar ao próximo, a esfera onde isso acontece é dentro da nossa casa e é no seio da nossa família. E por último, e as demais esferas da vida, o que mais é? Para o mundo secular, existem para sustentar o mercado de trabalho, e na sabedoria bíblica existem para sustentar a família. Ou seja, tudo mais na minha vida, de acordo com o pensamento secular, deve me ajudar no trabalho, mas no pensamento bíblico, tudo mais na minha vida deve me auxiliar no meu contexto de família. Isso vem de dois pensamentos divergentes. E como a gente pensa, ou como a gente escolhe viver, ou a base que a gente quer ter para a nossa vida, é como nós viveremos daqui a pouco. A sua decisão hoje de qual sabedoria você quer seguir é que vai dizer se daqui 10 anos você vai estar bem com a sua família ou não. É o que vai contar para nós daqui 5 anos qual é o seu projeto de vida, se ele inclui família ou não. No mundo secular ou a sabedoria secular é assim que funciona. Família existe para o trabalho, ou seja, crianças são preparadas para o mercado de trabalho. Qual que é a preocupação maior do pai e da mãe? Que a criança estude, que a criança se prepare. E a palavra dos pais sempre e parece até num tom de sabedoria, parece até ser um tom de verdade absoluta e de Deus que vem isso daí. Eu tenho que preparar esse menino, porque esse menino tem que estar pronto para o mercado de trabalho. Eu vou dar um curso tal, mais um outro curso, e prepará-lo ao máximo, mesmo que ele não tenha tempo para brincar, mesmo que ele não tenha tempo para fazer nada mais, nem se relacionar com ninguém, porque não importa se ele tem amigos ou se não tem amigos, não importa se ele vai a uma igreja, se ele teme a Deus, o importante é que ele seja um bom profissional daqui a pouco. É o melhor legado que eu deixo para ele. Não é o valor, não é o temor a Deus, mas é o que ele vai ser para o mercado de trabalho. Essa é a visão secular. Isso não é bíblico. E continua, a família para a sabedoria secular, os casamentos devem existir enquanto não atrapalham a carreira profissional. Enquanto o casamento não te atrapalha a progredir na vida profissional, ok, a gente vai suportando, mas no dia que estar casado me prejudica a ir um pouco mais além, a mudar para aquela cidade, você sabe que seu casamento vai acabar, mas a empresa te transferiu para tal lugar. Mas mesmo assim você vai, mesmo correndo o risco de perder a sua família, mas a carreira profissional é mais importante, porque se eu me divorciar, depois eu pago uma boa pensão para eles. Continua, o lar para a sabedoria secular é um lugar onde nós voltamos no final do dia para alimentarmos e descansarmos um pouco. E para quê? Para no dia seguinte voltarmos ao trabalho. Isso é liberdade? O que é isso? De fato nós devemos gastar os melhores dias da nossa vida nisso? Mas qual que é a sabedoria bíblica em vista do trabalho? Qual é a sabedoria bíblica em vista da família? Diz assim: o trabalho deve estar a serviço da família. Não foi o homem criado para o trabalho, mas o trabalho foi criado para o homem. Biblicamente, homens e mulheres trabalham a partir e para a família. Ou seja,
Biblicamente falando, o nosso trabalho deve ser um amigo favorável à nossa família. A partir do momento que o nosso trabalho nos prejudica, desde muito antes, se te prejudica a ter amizades, se te prejudica a começar um namoro, se te prejudica a ter um noivado, se te prejudica a casar, e depois, estando casado, te prejudica e faz você tardar a ter filhos, espera ficar bem velho para ter filhos, porque você quer fazer aquela viagem, porque você quer ainda conquistar aquela casa, você ainda quer comprar aquele carro, e você vai adiando a família, então você não está trabalhando em prol da família. É a família que está sendo sucateada e sofrida em prol do seu sucesso profissional. E nós vamos ver que isso não é sabedoria bíblica. Há uma grande mentira que nós acabamos acreditando aí ao longo desse nosso tempo. Talvez a maior mentira do nosso tempo. Foi feita uma entrevista, e já há alguns anos, na Folha de São Paulo saiu essa entrevista, conversando com alguns executivos de empresas famosas e ricas, de homens de sucesso já, com projeção, ou para se tornarem muito ricos daqui a pouco, ou já estão nesse status de muito ricos. E a pergunta para eles foi a seguinte: você está satisfeito com a sua carreira profissional? Que nível de satisfação? E a pesquisa disse que 81% disse que estava muito satisfeito com a sua carreira profissional e com as perspectivas de futuro. Eles disseram: nós estamos na melhor fase da nossa vida. E a pergunta do entrevistador foi assim: você acredita que a felicidade profissional, ela engloba e ela consegue fazer com que um indivíduo possa dizer que é feliz na vida? E todos disseram: um sucesso profissional é capaz de fazer um sujeito satisfeito, realizado, completo e feliz. Sim. Só que é tão mentira isso, que esses mesmos sujeitos foram entrevistados de novo, e quando a pergunta foi: qual é o seu grau de realização pessoal, entre amigos, entre familiares, na sua perspectiva relacional, metade dos 81% se declararam frustrados e deprimidos com essa realidade. Como que funciona isso? Como é que alguém consegue fragmentar a vida? A vida não é fragmentável. Ou você é feliz ou não é. E isso engloba o trabalho, isso engloba a família, isso engloba tudo. Não tem como você dizer: eu sou feliz em tal área da minha vida e eu sou infeliz em outra área. Não existe áreas, a vida é vida. E você não pode ignorar nenhuma das realidades da vida, porque num carro sem as 4 rodas ele não vai andar. Ou ele funciona, ele é carro porque ele tem tudo que precisa para estar movendo. E a menos que tenha tudo, ou a menos que seja tudo ajustado, ou esteja tudo realizado, ou realizando, nós não vamos viver contentes nesse sentido. E há uma situação interessante que um sujeito chamado Stephen Kennedy, ele fez um artigo na revista Veja em 2002 que chamava Família em Primeiro Lugar. O título, ele é um homem que trabalha no mundo corporativo, e ele fez essa entrevista com alguns empresários e depois escreveu um artigo publicado na revista Veja com esse título, Família em Primeiro Lugar. E ele foi entrevistar um empresário muito bem sucedido. E essa entrevista já começa da seguinte maneira: ele teve que ir na hora de almoço na empresa desse cara, porque ele nunca tinha tempo de ir para casa almoçar com a família. Ele não tinha, ele almoçava na empresa, ou seja, a família dele eram os funcionários. A cozinha da casa dele era o refeitório da sua empresa. E lá aconteceu a entrevista. E conversa vai, conversa vem, e esse homem começa a encher os olhos d'água no meio do almoço, conversando com esse entrevistador, que tinha o foco de conversar com ele no quesito família. Quando eles foram para a sobremesa, esse homem desabou a chorar. Ele desabou a chorar. E as palavras dele para o Kennedy foram as seguintes: olha só o que esse cara diz para o entrevistador: a minha filha vai se casar amanhã, e só agora a ficha caiu. Eu fui um tremendo de um imbecil, e agora percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio, mal conheço a minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de dedicar à família. Kennedy saiu lá e escreveu esse artigo. E no final do artigo, o Kennedy diz as seguintes palavras. Olha que interessante, ele vai compartilhar no final do artigo dele.
Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Veja só, colocar a família em primeiro lugar implica menos dinheiro, fama e projeção social. Muitos de seus amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você e um dia olhá-lo com desdém. Nessas horas, o consolo é lembrar um velho ditado que define bem por que priorizar a família vale a pena. Nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. E ele continua ainda dizendo: qual o verdadeiro sucesso de ter um filho drogado por falta de atenção, carinho e tempo para ouvi-lo no dia a dia? De que adianta fazer uma fortuna para ter de dividi-la pela metade num ruidoso divórcio e pagar pensão à esposa para o resto da vida? De que adianta ser um executivo bem-sucedido e depois chorar na sobremesa porque não conheceu sequer a própria filha? São perguntas que devem ecoar dentro de nós. Do que adianta você ter estudado? Do que adianta você ter comprado aquele carro que você queria, aquela casa, você estar no emprego que você sempre sonhou? E aí nós estamos falando do mundo corporativo, de executivos, que não é a nossa realidade, pelo menos não que eu saiba. Não há nenhum grande empresário aqui entre nós hoje. Mas existem bons profissionais aqui, que trabalham no supermercado, que trabalham dirigindo caminhão, que trabalham na usina, e lá as pessoas batem palma dizendo: ele é o melhor profissional que nós temos aqui dentro. Ele sabe tudo, ele tem toda a destreza, ele sabe lidar com as coisas, ele não traz problema para a empresa, pelo contrário, ele resolve os problemas da empresa. Mas dentro de casa, o filho está nessa situação. A filha é desconhecida do pai. Não há situação, não há momento de carinho, não há momento de investimento no próximo, na família. O casamento está apenas ali cumprindo um papel de que a esposa é a empregada que deixa pronto a tempo e a hora a comida, a roupa e a matula para levar para o trabalho. É só isso. Ou seja, a família e o lar virou um albergue, ou virou uma pensão, ou virou, como eu tive a dura experiência no meu primeiro ano de seminário, né? Ter que morar na república. Talvez a sua família, a sua casa virou uma mera república, onde você vai para tomar banho, comer, dormir, para amanhã você levantar cedo e repetir de novo tudo que você tem feito. Por mais que as pessoas te elogiem, isso te traz satisfação. Por isso aqui, daqui a pouquinho, aquilo que te satisfazia em ser um bom profissional, já não te satisfaz mais, já não cumpre mais o papel, porque não é isso que Deus tem, não é só isso que Deus tem para a sua vida. E pensando em sabedoria bíblica, eu quero ler com os irmãos Salmo 128, do versículo 1 ao 4. Nós vamos pensar em 3 coisas básicas a partir desse texto, para nós meditarmos aí na nossa vida e ponderarmos na sabedoria bíblica e não na sabedoria secular. Diz assim o texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Primeira coisa que eu quero pensar com você à luz desse texto é que a felicidade é fruto de uma relação de intimidade com Deus. O salmista começa dizendo, antes de dizer que esse homem era feliz na família, antes de dizer que esse homem era um homem realizado, ele começa o salmo, e isso é muito importante. A Bíblia inicia com aquilo que ele quer, com aquilo que ela quer dar ênfase. Se uma coisa vem antes da outra, isso é proposital na Escritura Sagrada, é porque há uma ênfase nisso. E a ênfase do texto diz que bem-aventurado ou felicíssimo, muito feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia não diz para nós aqui, feliz, felicíssimo, é o melhor profissional que anda sobre a terra. Nem tampouco a Bíblia está dizendo, feliz, felicíssimo, é o homem que tem uma grande família. Também não é isso. O texto começa dizendo para nós que feliz, felicíssimo, é aquele que teme a Deus.
porque nem o trabalho e nem a família realiza uma pessoa. O nosso problema vem antes da família. O nosso problema começa em Gênesis. O nosso problema começa lá no Jardim do Éden, e a menos que a gente entenda isso, nós nunca seremos felizes. Olhe para mim, preste atenção nisso. A menos que você entenda o que aconteceu no Jardim do Éden, você não descobrirá o caminho de volta à felicidade e à realização. O homem é vazio, é oco, o homem está sem, quando eu digo homem, homem e mulher, a humanidade está sem sentido, porque ela foi separada de Deus por causa do pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e a menos que a gente retorne para Deus, nós não encontraremos sentido na vida. No século IV, Agostinho já sabia disso, dizendo: olha, Senhor, meu coração não descansa enquanto não descansar no Senhor. Ele não tem repouso enquanto não repousar em Ti. A menos que eu me encontre contigo, não há satisfação para o meu ser. É claro e é óbvio que aqueles que se dão ao trabalho, por mais que ele busque realização disso, ele não encontra. E a prova bíblica para isso está em Salomão, naquele texto que nós lemos na liturgia. Ele disse que fez o que ninguém antes dele fez, gente. Salomão experimentou de tudo na sua vida. Foi um homem de muitos projetos, de muito empreendimento. Se precisa na Bíblia, se você quiser achar um homem que trabalhou e empreendeu, e talvez fosse no nosso tempo, se tivesse vivido hoje, seria o maior empreendedor, o melhor empresário, o homem mais influente, para estar lá na capa da Forbes, para estar na capa das capas dessas revistas que falam dos homens mais influentes do mundo, do planeta. Certamente Salomão está em primeiro lugar, porque no seu tempo ele esteve. Mas quando ele para olhar a sua trajetória, a perspectiva que ele teve foi de desilusão. Foi uma perspectiva até pessimista, porque ele diz claramente naquele texto: foi correr atrás de vento. Quem pega vento? Olha que linguagem figurada fantástica. Quem pode conter o vento? É vaidade, é vazio, é perda de tempo. Por isso que depois, mais adiante, ele vai dizer o seguinte: jovem, busque o Senhor na tua mocidade. Jovem, não despreze a Deus na tua mocidade, porque eu já vivi bastante, e tudo que eu vivi agora eu quero dizer para você: aproveite o que de melhor existe na vida, busque a Deus na tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais você não vai encontrar mais prazer. Salomão diz que o prazer que ele teve na vida foi estar em intimidade com Deus. Quando diz bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, talvez a palavra que a gente pense em temer é medo, que tem medo de Deus. Feliz o homem que tem medo de Deus. Não é isso. A sabedoria bíblica diz que o temor é um amor reverente, é um respeito, é uma dedicação, é dar ouvidos ao que Deus tem a dizer. Quando diz que feliz o homem que teme a Deus, está dizendo: feliz vai ser você, Silvana, feliz vai ser você, Nilce, feliz vai ser você, Regina e Clóvis, se vocês amarem a Deus com amor reverente, que é aquele amor que dá ouvidos ao que Deus diz, que leva em consideração a opinião de Deus na sua vida, que não vive de acordo com o próprio conselho ou com o que dá na cabeça, como diz ali a sabedoria secular, que diz que a sabedoria ou a liberdade da pessoa, do ser humano, é fazer o que dá na telha. Mas para nós a liberdade do ser humano é dizer não para as coisas que nos fazem mal, e sim para as coisas que nos fazem bem, que vêm de Deus. Se por um lado o trabalho é vaidade, Salomão disse, uma revista de psicologia dos Estados Unidos pesquisou durante 11 anos, presta atenção em mim nisso, durante 11 anos uma revista de psicologia pesquisou 24 mil casais, e a pesquisa revelou que quem tinha tendência de ser infeliz na vida solteira, quando casou e constituiu família, continuou infeliz do mesmo jeito. A sua realização não está no parceiro, na parceira, nem no filho, nem na filha. A sua realização, se não está no trabalho, e não está mesmo, não estará de jeito nenhum também em ter família. Porque isso não é base, gente. Nós temos que pensar uma coisa: para você colocar acessórios, você precisa do carro primeiro. Não adianta você comprar aerofólio, som, DVD player e tudo mais que existe aí para você equipar um carro, a menos que você tenha um carro.
E a menos que sejamos realizados em Deus, nenhum desses adornos vai realizar a nossa vida. Nada disso vai dar sentido a nós. Existe muita gente boa que entra com sentimento sincero num casamento, mas dali 10 anos e meio acabam. Por quê? Porque ele criou expectativas demais de que aquele homem, de que aquela mulher preencheria o vazio que existe no coração. Se a psicologia já provou isso, a Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás. Pessoas infelizes, quando se casam, são duplamente infelizes, porque ela achava que casando ia resolver, mas casou e não resolveu, aí é pior ainda. É como aquele que pensa, no dia que eu tiver aquela casa, aquele carro, aquele trabalho, eu também serei feliz. E ele chega lá e olha para dentro de si e encontra o mesmo vazio, terrível. Queridos, a felicidade está na intimidade com Deus e em andar nos seus caminhos. A menos que Deus te realize, nada mais vai poder realizá-lo. Segundo pensamento que eu quero ter com você nessa noite, é que o trabalho é fonte de sustento para a vida, mas não a própria vida. Entendeu isso? O trabalho é fonte de sustento para a vida. O trabalho não é a vida. Ou seja, nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver. E inversão de valor nesse quesito é um grande problema. O texto bíblico diz para nós: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das mãos, o que a gente faz? Come. Tem gente que não come. Não, mas eu me alimento, não tem quem não se alimenta. Não, tem gente que não usufrui, não desfruta do que fez. Gênesis vai contar para nós que o trabalho ele não foi criado em decorrência da queda e do pecado. Na verdade, Adão já recebeu desde o início o trabalho de Deus. Vai dar nome aos animais, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Porque Deus nos criou com capacidades criativas, capacidades de cultivar e guardar. Nós somos seres produtivos, artesanais. Para quem está fazendo discipulado sabe disso. Ou seja, seres capazes de desenvolver aquilo que Deus já criou. E nós podemos, com a criatividade da imagem e semelhança de Deus em nós, criar mais ainda em cima disso, ou desenvolver o que Deus criou. Isso é trabalho, e o trabalho veio para realizar o ser humano. Um ser humano sem expectativa, sem projeto de vida, um ser humano sem sonhos, é um ser humano morto. É um ser humano que é um peso na terra, que não produz nada para ninguém. É um ser humano irrelevante para a sociedade, para a comunidade. Não é isso que Deus quer. Mas Deus também dá o exemplo para nós depois de ter criado todas as coisas, quando Ele parou para dizer: isso é muito bom, e no 7º dia Ele descansou. Deus então estava cansado? Não. Deus parou para desfrutar do que Ele havia criado. E é por isso que Ele santificou o 7º dia, que deveria ser guardado e deve ser guardado, ou seja, um dia de descanso para nós desfrutarmos do trabalho. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo, porque eu acho que assim, é uma coisa interessantíssima. O judeu lá, ele levava tão a sério essa questão, e era até religioso demais, e beirava a hipocrisia. Jesus censura eles tanto nisso. Mas eles tinham um costume muito interessante de se observar. No sábado, o homem não podia dar mais que 1000 passos. Sabe por quê? Eram os passos necessários para ele ir até o templo, cultuar a Deus e voltar para casa. Para ele não passar no boteco, para ir no campo de futebol, passar o domingo inteiro lá, e os filhos dentro de casa esperando um segundo da atenção dele e dela. Era o espaço de tempo, ou de espaço geográfico mesmo, de ir até o templo e voltar para ficar com a família. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que a nossa igreja adota, ela faz questão de ressaltar o dia do Senhor, o dia que nós devemos dedicar a um tempo especial com Deus, que a gente não teve tempo durante a semana para dedicar. Nós dedicamos um tempo especial no domingo para com Deus. E mais, não só dedicamos esse tempo com Deus, mas dedicamos a esfera onde Deus age, que é a nossa família, que é o nosso lar. Não basta também ficar o dia inteiro na igreja, não é isso que Deus quer. Deus não quer que você se envolva nos trabalhos da igreja e fique respirando igreja e só fazendo coisas para a igreja e esqueça que você tem marido, tem esposa e tem filhos em casa. Deus é glorificado no nosso cuidado e zelo com a nossa família. Agora, o problema é a inversão de valores, é quando o trabalho
toma conta da nossa vida. Guarde esse conselho, guarde essa premissa. O trabalho é fonte de sustento para a vida, mas não é a própria vida, ok? E terceiro e último que nós vamos pensar: a esfera familiar é o espaço em que a felicidade que vem de Deus se consolida. O que nós dissemos agora? O primeiro ponto: nós só seremos felizes se nós tivermos intimidade com Deus. A nossa felicidade não vem nem da família e nem do trabalho. A nossa felicidade tem que vir de Deus. A menos que venha de Deus, nada mais nessa vida vai suprir esse vazio dentro de nós. Mas ao mesmo tempo é dentro da família, na esfera familiar, é no convívio com os filhos. A realização de uma pessoa está na experiência única e profunda de gerar vida e influenciá-las, ou seja, de viver em família, de viver com filhos, de viver em volta da mesa, como diz o texto sagrado que diz: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, de novo, que teme ao Senhor. Porque ele teme ao Senhor, a casa dele vai ser desse jeito. Tem gente que me procura para aconselhamento de casais, muitas pessoas. E esse tempo agora falando a respeito de família, especialmente, né? As pessoas param para analisar, ouvem a mensagem às vezes, assistem na internet e vêm conversar com a gente dizendo: nossa, eu preciso muito trabalhar aquela questão na minha vida. E infelizmente muitos casais esperam que a gente dê para eles 7 passos ou 10 passos práticos para resolver o problema conjugal. Realmente tem muitas questões práticas que resolvem, práticas mesmo, de técnicas que você pode empregar no seu convívio com o seu esposo e com a sua esposa e que vai melhorar uma série de problemas lá dentro. Mas esse problema aqui dentro, só Deus resolve. E a menos que o homem e a mulher temam a Deus, eles não vão conseguir ter essa família com a esposa em volta da mesa e os filhos também, a esposa como a videira frutífera e os filhos como rebento de oliveira. Vai ficar bom 1 mês, 2 meses, depois a coisa vai desandar de novo. Porque tem que começar de dentro para fora, não é uma coisa que vem de fora para dentro. Não é só uma mudança de hábito, é uma mudança de coração, é uma mudança de disposição de vida, é uma mudança de se encontrar com Deus que instituiu a família, para Ele te ensinar a viver em família, a transmitir os valores que são dele mesmo. Por isso que a esfera familiar é o espaço onde a felicidade que vem de Deus se consolida. Porque dentro da família tem 2 figuras de linguagem aqui que eu quero ressaltar. Primeiro, a esposa ou a figura do cônjuge será dentro de casa como videira frutífera. A videira era de onde se extraía o fruto, que é a uva, e se extraía o suco da uva ou o vinho. Na sabedoria bíblica, o vinho significa festa, alegria, gozo, satisfação. Quando o texto diz aqui, ele diz o seguinte: como será feliz o homem e a mulher que teme a Deus, porque o seu cônjuge dentro de casa vai ser motivo de alegria e de festa para ele. Vai ser um namoro sem fim, vai ser o casamento perfeito, da fome e a vontade de comer, no sentido de querer ser feliz e ter alguém que te alegra e que te satisfaz. É por isso que a máxima do casamento não é entrar nele para ser feliz, mas é entrar nele para fazer feliz. É por isso que a esposa lá dentro da casa, ela é como o vinho que alegra, e o marido também, para alegrar um ao outro. Mas tem uma segunda figura de linguagem que completa isso, porque só pensar em alegria é pouco. Os filhos aqui entram na figura de rebentos da oliveira. A oliveira era de onde se extraía o óleo, o azeite, que tinha, dentre muitas funções na sabedoria bíblica, tinha a função de sarar os machucados, de curar as feridas. Os filhos tinham a função de, dentro do casal, dentro do relacionamento marido e mulher, sarar as feridas que inevitavelmente vêm da relação dos dois. Muitas vezes, muitos casais não tomam a decisão de se separar assim no sangue quente, e não precisavam mesmo separar, mas o sangue quente vem naquela hora e ele fala: eu quero ir embora dessa casa. Muitas vezes o que faz eles pararem e pensarem melhor
e olhar para os filhos, que são para eles como azeite que cura as amarguras, que cura as feridas que vêm em decorrência de uma vida em família. E você sabe o que é isso? Uma pessoa que está dia a dia se alegrando e dia a dia tendo curado as suas feridas e amarguras, é uma pessoa que amadurece, é uma pessoa que cresce e é uma pessoa que se torna uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bem resolvida em todos os aspectos, que ela atinge a maturidade do projeto de Deus para a existência do homem e da mulher. Porque quando Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só, sem dúvida nenhuma ele diz para a mulher, não é bom que ela também esteja só. A vida dos dois vai gerar alegria, e o fruto da vida que vem dos dois, que são os filhos, vai dar para eles a maturidade, para que depois com 80 anos, com 90 anos, nós vamos olhar para trás da nossa carreira profissional. Talvez você está ganhando prêmios hoje, o melhor funcionário do mês, e está lá o seu nome e a sua foto lá no quadro da empresa. Daqui, quando você tiver 80, 90 anos, você não vai se lembrar disso. Sabe de quem você vai lembrar? Do seu cônjuge, dos filhinhos, dos netinhos. Para você aquilo vai ser a vitória. Nenhuma vitória profissional naquele dia vai ter peso. Você não será lembrado por aquilo que você fez, mas pelo legado que você deixou. Se hoje a empresa roda muito bem com você, se você sair de lá, eles colocam outro no lugar e vai girar bem do mesmo jeito sem você. Mas na sua família não funciona assim. Você é insubstituível para os seus, para o seu lar. Por isso eu quero que você pense nisso e leve 3 coisas para refletir, ou 3 perguntas para refletir e praticar. Onde você tem buscado a felicidade? Gente, leve isso a sério que eu estou dizendo, viu? Não é mais um sermão esse não. É um sermão que pode ser um divisor de águas para a sua vida e para a sua realização, de acordo com a sabedoria bíblica. Onde você tem buscado a felicidade? É por isso que nós cantamos aquele cântico: eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Eu preciso do Senhor. Segunda pergunta: o que é o trabalho para você? Qual o lugar que o trabalho ocupa na sua vida? Quem é o trabalho para você? E por último, como está a sua família? Como é que está seu casamento? Como é que está seu lar? Como é que está seu namoro? Como estão as suas amizades? Como é que você está enxergando os relacionamentos duradouros da sua vida? Como está? São 3 perguntas que eu quero deixar para vocês, e diante de Deus vocês vão responder. Eu quero aproveitar uns momentos e convidar você a baixar sua cabeça, ficar um pouco em silêncio, conversar com Deus, pedir para Ele dar essas respostas para você. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam, e então o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam, e então o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado,
meus limites perceber. Hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei, não posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Espero que a mensagem desta noite tenha abençoado a sua vida. Sem dúvida nenhuma, a ética do reino de Deus, a ética cristã, que é o discípulo ter consciência de que é um imitador de Cristo. Como discípulo, ele imita o mestre. E imitar o mestre é pensar, sentir e agir como mestre. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje, de alguma maneira, pôde incentivar você a ser como Jesus dentro da sua família. Lembra? Não se esqueça, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E quando ele teme ao Senhor, a sua família é diferenciada. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero agora orar por você, para que, assim como nós conversamos há pouco, que você possa temer ao Senhor, considerá-lo em todos os seus caminhos e então viver o privilégio, não é, de ser uma pessoa feliz e que vive os valores de reino dentro de casa. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra. Assim como, ó Deus, lá no Gênesis, pelo poder da tua palavra, todas as coisas foram criadas. Hoje, através da tua palavra, Senhor, algo em nós está sendo gerado. Eu peço que o Espírito Santo possa, Senhor, nos iluminar e nos ungir de uma maneira a temermos ao Senhor, te amarmos, considerarmos o Senhor em todos os nossos caminhos, especialmente dentro da nossa família, para que a gente saiba, ó Deus, agora saindo desse tempo de quarentena, a dar valor ao que realmente importa. Senhor, abençoe cada pessoa que nos acompanhou nesta hora, aqueles que pediram oração pelo chat, aqueles, ó Deus querido, que precisam do teu socorro, do teu alívio, da graça do Senhor, que nesta hora, Pai querido, esteja sobre a vida de cada um deles. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação, a alegria do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe sua semana, tá bom? Eu tenho uns avisos rapidinho só para passar, que quarta-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma transmissão ao vivo pelo Facebook do encontro, e é um momento propício para a gente avançar um pouco mais ainda, como é a nossa proposta durante esse mês de junho, no nosso diálogo sobre ética cristã, sobre ser discípulo e viver como discípulo que pensa, sente e age como Jesus. Quero também registrar que no dia de hoje, na parte da tarde, eu estive lá no Desafio Jovem Monte Santo, que é uma comunidade terapêutica que a nossa igreja tem tido parceria. Eles têm recebido pessoas lá que nós encaminhamos e nós também temos, em contrapartida, auxiliado de alguma maneira com donativos, com alimento e também com valores. E hoje à tarde nós estivemos lá, levamos uma quantidade significativa de alimentos, também ajuda financeira, é um pouco só, mas nós louvamos a Deus que nesse tempo de escassez da quarentena, Deus nos tem abençoado de tal maneira que nós estamos tendo condição de também abençoar outros, né? E eu quero registrar aqui meu agradecimento ao nosso irmão Euclides, também ao Francisco, ao diácono Jonatas, também o nosso irmão presbítero Robson, todos estiveram, a Stephanie também, todos estiveram engajados aí, levantando recursos, a nossa irmã Jussara também, levantando recursos para que a gente pudesse estar lá. Nós vamos divulgar durante a semana os resultados dessa nossa ida lá, tá bom? Para que os irmãos tenham conhecimento, né, pelo grupo do WhatsApp daquilo que está sendo realizado, ok? Também eu quero registrar aqui a nossa gratidão à nossa irmã Jane e à nossa irmã Viviane, que também trabalharam com afinco nesse final de semana na venda das lasanhas, e isso tem ajudado significativamente as finanças da nossa igreja, e agradecer a todas as pessoas que têm comprado, né, que têm adquirido
porque isso tem nos ajudado muito. Quero também pontuar aqui sobre a flexibilização, né, do retorno das nossas atividades presenciais. Por enquanto, a nossa decisão permanece, nós vamos continuar apenas virtual, mas semana a semana nós vamos conversando aqui em conselho para decidir o que vai ser melhor. Por hora, nós decidimos por não retornar ainda às nossas atividades presenciais para a sua segurança e para que a gente possa voltar de forma definitiva e segura, tá bom? Também quero lembrar que durante a semana, a partir de terça-feira, eu estarei aqui na igreja para o atendimento pastoral. Nessa semana que findou, eu não estive, mas a partir desta semana agora, eu estarei presente para os atendimentos pastorais aqui na igreja, tá bom? E também lembrar os nossos irmãos, então, dizimistas e ofertantes, que eu vou estar por aqui. Então, se quiserem trazer os seus dízimos, ofertas e também a contribuição com o celeiro, fiquem à vontade, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma boa semana e que a graça de Jesus esteja sobre nós. E lembre-se, nosso encontro, quarta-feira às 19 horas no Encontro.